Você tem clínica médica e ainda mistura o que é seu e o que é da clínica? Este episódio é para você. Hoje vamos falar sobre dois assuntos que parecem simples, porém são os grandes vilões do descontrole financeiro em sua clínica, que se chama Prolabore e distribuição de lucros. Yane, vamos falar sobre aquela dúvida que muitas pessoas têm do que é Prolabore e o que realmente é dessa empresa, da clínica, e o que é dos sócios mesmo. Pois é uma dúvida comum aqui no escritório, né, Amanda? Quando a gente está conversando com os nossos empresários, é eles entenderem o que seria Prolabore e o que seria distribuição de lucros, né? Afinal de contas, são simples, parecem ser simples, mas ainda gera essa confusão. Para que a gente entenda, né, esse assunto, é importante a gente entender o conceito. Fala um pouco para a gente aí o conceito, o que realmente seria o Prolabore, o que realmente seria essa distribuição de lucros. Prolabore, gente, é o pagamento da sua remuneração, é como se fosse o seu salário. E ele tem que ser de uma forma fixa. Já a distribuição de lucro vai ser o que vai sobrar depois que você paga todas as despesas da sua clínica e aquela margem que sobrar, parte dela vai ser considerada como distribuição de lucro. Por que parte? Porque não é indicado você pegar o valor total do que sobra diretamente para você. Até porque nós temos que deixar também o que chamamos de reservas. Vamos focar agora, mano, um pouco mais no Prolabore, né? E depois a gente passa aí para falar Uhum. um pouco mais de distribuição de lucros, né? O Prolabore, qual seria a vantagem, né, do empresário ele ter esse Prolabore, ele fazer essa retirada de Prolabore, né? Tendo em vista que o Prolabore ele vem em folha, né? Tem aí Uhum. impostos. Qual seria a grande vantagem, né, que pode estar trazendo para o empresário? A principal vantagem do Prolabore, além de trazer esse senso de mais organização financeira para a vida do empresário, porque, venhamos e convenhamos, você, pessoa física, vai conseguir muito mais se organizar financeiramente se você sabe exatamente quanto vai entrar na sua conta aquele mês para você, do que ficar já imaginando, não, esse mês eu faturei mais, no outro eu vou faturar menos, e aí este mês eu vou ganhar mais e no outro eu vou ganhar menos. Não é bem assim. Então, o Prolabore já entra como aquela a métrica, né? O pagamento de que você vai receber todo mês, ele é um valor fixo. Então, pode ser só um salário mínimo? Pode ser um salário mínimo, mas o interessante é que o Prolabore ele realmente seja é, interpretado como o valor que vai pagar suas contas. Então, se um salário mínimo não é a sua realidade de pagar as contas, veja realmente quanto que precisaria. O equivalente a 4, 5 salários mínimos todo mês. Então, a partir daí, você vai ver se vai fazer sentido essa renda e ela vai nortear você, empresário, para que a sua vida, pessoa física, se baseie de acordo com este valor. Outra questão é a questão da previdência. Então, o Prolabore, ele impacta na sua previdência. Não quero, eu não quero contribuir com a previdência. Questão de escolhas, né? Mas vai de acordo com cada pessoa também, essa questão de se importar com a questão da previdência, no sentido de valores e tal. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se por acaso alguém precisar de uma assistência da Previdência também, de algum benefício, também vai ter essa vantagem, que vai ser calculado de acordo com a sua contribuição. Caso das mulheres, especialmente, que precisam de licença maternidade, quem for optar por esse,
estilo de vida, né, de ser mãe, já vai estar também abrangendo essa questão da licença maternidade, aí que são 4 meses de benefício que nós temos direito. O que mais? Imposto de renda, né? É, Então, é importante também para isso, fazer esse acompanhamento, né? exato. Olha, imposto de renda, embora a maioria das pessoas, digamos assim, relatam que não gostam de fazer o pagamento de imposto de renda, mas a questão do Prolabore, ele tem um impacto no imposto de renda, que é descontado, mas essa parte de previdência que é paga, ela vai abater na sua base de imposto de renda. Então, de certa forma, ela vai contribuir para, no ajuste desse imposto de renda, ver se você tem direito à restituição ou não. Então, é uma possibilidade, tá? Bom, eu acredito que ficou muito claro, né, a explicação sobre o Prolabore. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Rato, né, que a gente está aí disposto a tirar todas as dúvidas. Agora a gente vai falar sobre o outro ponto, que é a distribuição de lucros, né? A distribuição de lucros, eu queria também que você fizesse essa contextualização, que seria, Uhum. né, como um conceito, para que a gente possa entender o que é que diferencia o Prolabore da distribuição de lucros. Olha, isso é uma questão bem importante, porque, especialmente quem está até começando, tem aquela visão de eu faturei, eu trabalhei por isto, então o que sobrar é meu, de fato, de fato. Sendo que, assim, você tem que ter bastante atenção, porque muitas pessoas veem o lucro como uma forma de não pagar imposto de renda. Não é bem isso, tá? A distribuição de lucros vai ser o que vai realmente sobrar da sua empresa depois que você faz pagamento de funcionários, todos os pagamentos dos custos e despesas da sua empresa, aluguel, os impostos, é, tudo, manutenções, tudo. Então sobrou X reais. Desses X reais, no seu trimestre, semestre ou ano, o que sobrou, você sim pode fazer essa distribuição de lucro. Agora, o que nós recomendamos é que não faça 100% do que sobrou. Por quê? Porque parte daquele valor nós orientamos que seja considerado as reservas. Por quê? Porque este primeiro trimestre pode ter tido um resultado positivo, só que no outro, não. E assim vai tendo essa oscilação, né? Então, se o seu negócio ele tem essa oscilação de faturamento, que a maioria dos negócios acontecem, enfim, deixe uma reserva para que no futuro você não tenha problemas financeiros, não venha a ter, acabar não pagando algumas contas, porque acabou gastando o caixa lá atrás. Então, deixe uma reserva para ir ajudando Exato. a saúde financeira da sua clínica, da sua empresa. Exatamente, né? E aí, com essas duas explicações entre Prolabore e distribuição de lucros, a gente começa a perceber cada vez mais a essencialidade de estar com a contabilidade em dia, né? É importante também relatar que distribuição de lucro não é aquilo Uhum. que eu vou tirar, ou o Prolabore não é aquilo que eu vou estar tirando na hora que eu precisar, usando Isso. o cartão da empresa como se fosse meu, né? O Prolabore ele vai ter uma data certa de retirada, né? Sim. Que aí vai ser justamente junto com a folha de pagamento, é uma folha de pagamento mensal, Exatamente. né? E a distribuição de lucros, como a Amanda muito bem colocou, é aquele momento onde eu vejo com a contabilidade, eu tenho realmente esse dinheiro, quanto que eu posso Uhum. tirar, e ali eu faço aquela retirada, né? Porque é bem comum a gente ver, eu estou precisando, tenho dinheiro no caixa da empresa e eu vou lá É e tentador, faço né? essa retirada, né? O dinheiro é meu, da empresa é meu, mas a gente precisa entender, né, que tem que ter todo esse trâmite. E a gente começa a perceber a essencialidade de estar realmente com a contabilidade muito bem alimentada, digamos assim, muito Isso. bem em dias, né, muito bem detalhada, porque realmente pode causar problemas futuros, né, tendo em vista Uhum. que a contabilidade ela segue as normas, né, a gente tem leis, tem legislações de como que realmente todo esse trâmite é para acontecer. Exatamente. Não confundir a questão do seu financeiro também com o contábil, porque Sim. lá no balanço nós vamos ter o cálculo das provisões trabalhistas, que elas não vão refletir diretamente naquele saldo que está lá no seu banco.
Então, ela é uma despesa que vem, que está acontecendo todo mês, mas não necessariamente está sendo paga naquele mês. No entanto, ela deverá ser paga. Então, quando chegar o momento exato daquele pagamento, você vai ter o dinheiro em caixa. É esperado que você tenha esse dinheiro para fazer esse pagamento. Do contrário, as empresas vão acabar precisando fazer empréstimo, alguma outra situação. O sócio vai ter que desembolsar mais capital para investir na empresa, o que não seria necessário se você tivesse feito tomado todos esses cuidados anteriormente. Em questão, né, quando a gente fala de distribuição de lucros, Amanda, a gente fala também que como que fica a questão de impostos, né? Tem impostos, tem tributos, tem Sobre o alguma lucro, coisa né? sobre esse lucro ou ele é isento? Então, se tiver contabilidade, a sua distribuição de lucro, no momento, é isenta. Por que eu digo no momento? Porque nós estamos aí em meados de uma reforma que pode sim vir impactar no futuro, né? Com relação à empresa, ela, dependendo da sua forma de tributação, por exemplo, Simples Nacional já está tendo todo o faturamento no imposto do Simples Nacional. O presumido já está tendo todo o imposto também na presunção de um lucro. Porém, no lucro real, parte dos impostos, que é imposto de renda e contribuição social, se eu estou falando da empresa, não é só sua, né? Ele vai levar em consideração se teve lucro e o valor do lucro antes do imposto de renda para fazer esses cálculos. Já, só reforçando, já o que vem para o próprio sócio de distribuição de lucro, por enquanto está isento do imposto de renda. Excelente. Eu acredito que é um assunto assim que parece simples, né? Mas vocês podem perceber aí que realmente tem muitas dúvidas, acontecem muitas dúvidas diariamente, né? E aí sempre é bom estar junto com a contabilidade, visualizando, né? Quanto que eu vou precisar fazer de prolabore, que a gente viu que é uma realidade. Eu tenho que fazer o prolabore de acordo com a minha realidade, de quanto que eu preciso, né, para passar aquele mês. Então, não posso fazer de um salário mínimo se eu preciso de 3, 4 ou 5. Exato. Né? E aí, quando a gente fala da distribuição de lucros, é importante também estar ali juntinho com a contabilidade para que eu possa estar fazendo essa distribuição de forma correta, né? Da maneira mais sensata possível. Exato. E se eu puder deixar uma dica, a principal de todas é não misture. Empresa é uma coisa, você pessoa física é outra. Então é isso, né? Mais dúvidas, estamos aqui na Rata Contabilidade, prontas e preparadas para tirar todas as suas dúvidas. É só nos procurar, né? Que estamos aí à disposição. Entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, clica, compartilha com quem precisa saber sobre isso. Deixa seu comentário. Estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.